Boa tarde, me chamo Pedro Seric. Hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre um trabalho que acabei realizando com Pedro Cavalcante na nossa cadeira de análise preditiva de negócios. E basicamente o tema que a gente trouxe para desenvolver o nosso projeto foi de análise de renda familiar, sobretudo em Fortaleza. Então, de início, né, a gente teve que fazer todo o nosso roteiro, o nosso planejamento do projeto, baseado no CRISP-DM, né? O professor acabou deixando algumas fontes, né, como base, seja relatórios antigos, seja o próprio manual do CRISP-DM, né, que tem o passo a passo. E aí, com base nisso, a gente escolheu o nosso tema, que foi a análise de renda familiar, e foi criando um pouco do que a gente vinha idealizando, né? Então, para a gente montar todo o nosso projeto, a gente primeiro fez um rascunho baseado nos primeiros passos do CRISP-DM, né? Então, entendimento de negócios, descrevendo um pouco mais do que a gente já está planejando, pegando algumas fontes de dados que a gente também já estava coletando, né, a partir do momento que a gente escolheu que esse seria o tema, identificando recursos, benefícios, objetivos do trabalho, coisas mais gerais de como que a gente já está entendendo e analisando cada ponto do trabalho. E aí, depois disso, obviamente, a gente já está fazendo o entendimento dos dados para entender as bases de dados que a gente já está atuando. Então, a gente acabou escolhendo três: Sebrae, SDE e PES. Do Sebrae é algo um pouco mais voltado ao Brasil inteiro, mas a gente consegue filtrar e vou mostrar lá na frente. Mas aqui a gente consegue entender um pouco mais sobre cenários demográficos, estudantis, crescimento econômico, etc., de forma mais localizada. Não necessariamente por clusters de algum tipo de público-alvo, é mais por território. No SDE a gente conseguiu entender também, de fato, esse desdobramento da renda familiar dentro dos bairros de Fortaleza, que é o ponto principal da nossa pesquisa, né, do nosso projeto. E o IPS é mais como se fosse uma forma de entendimento macroeconômico de como que a gente já está desenvolvendo o nosso trabalho. Então aqui a gente fez algumas discussões um pouco mais simplórias, né? O nosso relatório completo a gente colocou em outro local, mas aqui eu vou focar um pouco mais na parte prática, né? Como que a gente foi fazendo tudo que já está traçado e mapeado dentro do relatório. E bom, começando do início, a gente acabou mapeando dentro da plataforma disponibilizada, né, pelo governo federal, de dados abertos. A gente acabou chegando em três bases muito legais. A primeira, que eu vou estar mostrando, que realmente essa foi base primordial para a gente estar fazendo as nossas análises, seria basicamente o mapeamento por bairro e alguns clusters diferentes, né, no cenário de renda mensal e quantidade de domicílios por bairro de Fortaleza. Então, a partir daqui, a gente já conseguia ter uma visão territorial, uma visão localizada por bairros e também uma noção um pouco maior de quantidade de famílias, né? Então, entenda que a quantidade de domicílios seria a quantidade de famílias que a base trata. Então, isso é bem legal porque são dados desde 2015, então, obviamente, que muitas coisas que são atualizações, porque, obviamente, não é que tem 123 milhões de, de domicílios aqui, né? São as aberturas por renda dentro de cada bairro. Aí, beleza, essa foi a primeira base de dados que a gente escolheu. A segunda, como eu falei, seria do SDR, né, do Observatório Setorial e Territorial, onde ele disponibiliza também uma base de dados abertos, e aí você consegue escolher se você quer falar sobre taxa de educação, censo de educação superior, coisas relacionadas a crescimento econômico, é que não está filtrando aqui para baixo, mas tem várias informações a mais. E aí, a partir disso você consegue fazer uma consulta onde dados são gerados com base nesse banco de dados que já existe do OST, que é o SDE também. E aí, beleza. Vai carregar aqui, vai demorar um pouquinho, então não vou me alongar muito, né, nessa parte, mas ele gera uma tabela onde tem os dados dentro desses parâmetros que eu acabei de dividir. Nível de ensino, localização, ano, bairro, município e etc. E mostra aqui de forma um pouco mais geral, como cidade mesmo,
de como que Fortaleza está localizada e segmentada. E aqui, dentro da plataforma do Sebrae, a gente também consegue estar fazendo algumas análises voltadas a coisas mais gerais. Então, população, número de empregados, para a gente também ter um embasamento um pouco mais macroeconômico e, de certa forma, político, né? Socioeconômico, de forma geral, sobre a própria cidade de Fortaleza, para a gente acabar não enviesando as nossas soluções em pontos que não faria tanto sentido. A partir desses dados, a gente acabou baixando todos os dados dessas bases e no final tratamos eles e geramos um grande planificador que a gente segmentou, né? Cada bairro, cada região, enfim, pontos muito legais. Aqui dentro da nossa base, a gente acabou meio que dividindo, como eu falei, nessa clusterização a partir da análise do Jamov, que foi uma das plataformas que a gente também utilizou para fazer as análises mais descritivas e preditivas, né? Aqui foi mais a parte de tratamento de dados. Porém, como a gente baixa parte do nosso banco de dados dos sites, a gente já consegue fazer alguns tratamentos e alguns depares dessas relações. Então, o que a gente tem lá, né, na base de dados? A gente tem bairro, o ID a gente acabou definindo, né? Então a gente colocou cada bairro com um ID específico. O cluster a gente fez no Jamov, que eu vou mostrar também lá na frente. A região já é segmentada conforme o Sebrae, né? Conforme aquela observação territorial por setorização. Geografia a gente acabou também colocando como um ponto de referência geográfico, né? Dentro da cidade, lá não tinha, então a gente foi criando com base no mapa geográfico de Fortaleza. Ponto de referência é mais para a gente entender, caso a pessoa não entenda onde é que se localiza especificamente na cidade cada bairro, a gente consegue colocar aqui uma referência. Então, Antônio Bezerra, Beira-Mar, Centro, Leste-Oeste, pontos que são mais conhecidos e até mesmo pessoas como eu, assim, que não são de Fortaleza, são de outros estados, outras cidades, conseguem estar meio que se localizando só de entender o ponto de referência. E aí, a partir disso, a gente foi desdobrando, né, e mapeando quantos domicílios, né, quantas famílias por bairro a gente tem, o peso das famílias por bairro, renda média por homem, mulheres, total. E aí foi pegando cada faixa de renda por domicílio. Então, aqui tem vários cenários diferentes que a gente conseguiu estar mapeando. E aqui, a mesma coisa, tipo, por dentro do cenário de renda por domicílio, a gente consegue ter uma renda per capita aqui dentro dos domicílios. Acabei de ver que não está mais, deveria estar em reais. Pronto. Ah, não, aqui é o número de domicílios. Falei besteira. Na verdade, aqui é o número de domicílios dentro dessas segmentações aqui que eu acabei de mostrar. E show! E aí, então, a gente acabou mapeando várias coisas legais, seja geográficas, seja um pouco mais relacionados ao caixa, digamos assim, né, das famílias. E a partir disso a gente conseguiu fazer alguns desdobramentos. Lembrando que como a gente fez uma divisão um pouco mais geográfica, a gente não tem um público-alvo tão definido, dado que a pesquisa que foi feita para a gente tirar, né, todos os nossos dados foi com um público muito abrangente. Então, tem famílias que, digamos assim, que a pessoa que compõe a grande parte da renda tem de 18 a 25 anos, como também tem famílias que a pessoa que tem a maior parte da renda ali do domicílio é de 55 a 70 e tantos anos. Então, é muito diverso. A gente preferiu atuar assim por bairros, principalmente, porque a gente consegue meio que já clusterizar conforme as suas similaridades por bairro. Também a gente consegue entender se a gente está falando com um público que tem um PIB per capita, né, um pouco maior de acordo com a sua localização, de acordo com o seu cluster. Então, meio que toda a nossa solução, para ser um pouco mais personalizada, mas de qualquer forma generalizada, né, porque a gente ia trabalhar na solução por cluster, a gente entendeu que seria legal fazer o mapeamento dessa forma. A partir disso, a gente acabou desdobrando essa nossa base dentro do Jamov, então a gente tem dados descritivos sobre a nossa análise,
A gente tem alguns gráficos também para entender um pouco mais sobre dispersão, histogramas para entender como que o público dentro de cada setorização, né, de domicílios, quantidade de renda, de PIB per capita, os próprios bairros, e como eu falei, né, dispersão. Cadê? Deixa eu ver se tem um gráfico de dispersão aqui. E dispersão também entre os bairros, a gente consegue entender melhor a correlação de, pô, será que tal bairro tem um PIB maior que o outro? Então, dessa forma, a gente já consegue meio que mapear uma possível clusterização deles, para que lá na frente a gente entendesse como que a gente já está atuando. E, obviamente, a gente foi correlacionando métrica com métrica para entender realmente se faria sentido a causalidade dos dados que a gente estaria analisando. A partir disso, a gente clusterizou pelo próprio Jamov, já que ele disponibiliza essa função para a gente. Quando a gente vai fazer, normalmente ele dá 6 clusters, pelo menos nessa nossa base de dados, por conta de algumas dispersões, né, alguns desvio padrões muito altos, mas a gente acabou reduzindo para 4 para ficar um pouco mais fácil da gente desenvolver a nossa solução. A partir de todas essas análises que a gente foi entendendo passo a passo, se faria sentido a gente estar realmente segmentando dessa forma o nosso público, a gente meio que partiu a solução desse pressuposto como um todo. Então foi algo que, por exemplo, o Pedro tem uma empresa familiar de consultoria. Eu trabalho numa empresa, uma cervejaria muito grande aqui do Brasil, mas que trabalha com análise de dados. Então, meio que toda a nossa solução ia ser uma mistura, né? Um mix de análise de dados e uma forma um pouco mais prática, didática de como que a gente já está gerando renda para essas pessoas, para essas famílias, de forma seja a empreender algo novo, seja gerir melhor as coisas que já tem, ou até mesmo se organizando de forma mais prática e assertiva dentro do seu cenário, seja de CLT, PJ, seja o que for. Mas, de qualquer forma, foi tudo isso que a gente acabou fazendo e analisando para a gente mapear as nossas possíveis soluções. E a partir disso, obviamente, foram desenvolvidas algumas iniciativas, mas fica aí para a próxima pauta, o próximo tópico, onde a gente vai ter toda a questão do consolidar o nosso relatório com já prévios do que a gente traçou, o que a gente fez, alguns feedbacks também de certas famílias que também já meio que a gente explicou, né? A gente fez um overview da nossa solução e foi entendendo se fazia sentido. Obviamente que essa pesquisa foi feita também com famílias de bairros diferentes, dentro dos clusters diferentes, para realmente fazer sentido o que a gente está propondo. Mas, de qualquer forma, a atividade foi muito baseada nesses dados, com esse modelo mental do CRISP-DM, meio que ajudando a gente a montar o nosso entendimento de negócio, entendimento de dados, como que a gente ia atuar, quais eram as nossas principais critérios de sucesso. Então, a gente acabou definindo tudo isso meio que para realmente direcionar o que a gente já está fazendo e como que a gente já está fazendo. E a solução seria um fechamento assim de forma bem legal, com base no que eu e o outro Pedro também já temos aí de bagagem dentro do mercado profissional. Mas espero que vocês tenham entendido de forma geral. Realmente não é para explicar detalhadamente cada ponto da pesquisa, é mais para entender de forma sistêmica de como que foi o nosso raciocínio e o nosso modus operandi para tratar os dados, para entender os dados, para trabalhar esses dados, começar a direcionar nossas possíveis soluções. E é isso.